Brasil na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Só voltando aqui do gol contra, direto da Praça Charles Miller aqui em São Paulo, na frente do templo do futebol paulista aqui, o Pacaembu. O templo depois do Morumbi, é o Pacaembu, a segunda casa do futebol paulista. Se você quiser participar aqui com a gente do gol contra, é só mandar e-mail, quiser mandar alguma pergunta pra gente, golcontra@tvrepublica.com.br, também pode twittar com a gente no @tonatvrepublica. Bom, vamos falar agora do futebol nacional, a gente falou dos grandes paulistas, agora vamos falar dos outros times do Brasil. A gente ontem teve a noite trágica aí na Libertadores, tem um monte de decisão. Vamos começar por onde? Fazer Oiapoque ao Chuí? Como é que a gente faz? Não, vamos falar do Campeonato Carioca aí, né? O flamenguista aí que teve a decisão com o Vasco. Que até tá trocando a musiquinha, né? Passou aquele de vice de novo para vice para sempre, né? E é uma coisa... Atropelado pelo bonde sem freio. Atropelado, né? É uma coisa até interessante aí pro Vasco e pro Flamengo. E o Vasco não ganha do Flamengo. Chega na decisão que o Flamengo perde todas. Eu acho que a última vez que o Vasco aí ganhou do Flamengo, eu acho que o Chacrinha era vivo. Duro de Matar um tava sendo ainda exibido aí, começando a ser exibido. Era até que Vasco da Gama foi vice até de Pedro Álvares Cabral, né? Até isso, Chegou depois, né? Chegou depois. E falar desse clássico aí que foi, sinceramente, bem chato. Muito. Na verdade, expulsões, né? Também pegaram no jogo, aí cobranças de pênaltis depois no final. Os caras bateram muito mal. Aquele segundo pênalti que ela levou foi bizonho, né? A bola saiu uns 3 metros pra fora, meio mascada. Ficou... Eu acho que se você é um atleta, você tem que treinar o pênalti, pelo menos isso, né? Os caras não treinam, geralmente os caras nem treinam. Sabendo que pode ter decisão por pênalti, o mínimo pra fazer é treinar, né? O Felipe falou que o pessoal ficou com medo, né? Acho que porque ele é feio, ou porque é goleiro do Flamengo, também hoje todo mundo tem medo, né? Depois do Bruno, é goleiro do Flamengo, tem que ter medo, porque o cara dá pra cachorro comer. É pior que a Ana Maria Braga, né? Solta o cachorro mesmo. Já que a gente tá falando de futebol carioca aí, veio na minha cabeça, deu um shake, o Fluminense. Fluminense, qual é a manchete da semana do Fluminense? A desclassificação ontem da Libertadores ou aquela entrevista bombástica? Eu acho que a entrevista gera uma nota aí que vale a pena a gente comentar, né? Ele inclusive disse agora que tá lançando um CD de funk com o sucesso, o hit O Bonde Sem Freio, cantado por Emerson Sheik. Ele tá nas paradas. Agora ele e o Muricy ontem devem ter se divertido com o jogo do Fluminense. Mas pelo menos ele falou na cara, né? Deu entrevista para um repórter, falou tudo que tinha que falar, não ficou naquela coisa de adolescente Twitter. De briguinha por Twitter, né? Pancadaria em 140 caracteres. Eu vou te dar 3 tapas, mas tem que ser 3 TPs, porque não coube mais no caractere, né? E dá os parabéns ao repórter também, que ele foi muito feliz, né, na matéria. Ali, ele armou um esquema para pegar o Emerson, vamos dizer assim, né? Foi jogando uma pergunta depois da outra foi armando. Até que a gente conversar sobre quando o Emerson disse que não quer revelar o nome do jogador, que é craque, mas que é o que atrapalha o ambiente do Fluminense. Perguntaram, e o Conca? O Conca é um grande jogador, muito gente boa, gosto dele. E aí perguntaram, e o Fred? Aí ele, depois de 15 minutos de pausa dramática, respondeu, bom jogador apenas. Não precisa responder mais nada, não precisa dar o nome, já deu. Não vou falar mais nada. Sem querer, querendo, ele já falou o nome. Já foi. Bom, você perguntou, e o Conca, e o Fred, e o Cruzeiro? Que era o melhor da Libertadores, no combinado lá na semifinal do Mineiro fez 15-2 e ontem teve era o mais fácil talvez de todos os brasileiros, ganhou lá na Colômbia. Teve um gol mal anulado, eu achei que pelo menos foi mal anulado, não estava impedido, e inclusive eu acho que o Cuca, não dá para confiar num time do Cuca mesmo. Já armou o chororô na entrevista coletiva depois do jogo. Você viu a cotovelada que ele deu? O Cuca perde a cabeça muito fácil. Não é, Libertadores é pra gente grande, acho, precisa ter mais experiência. O time do Cruzeiro, com o Cuca na liderança, achava difícil. Era um time que, apesar de jogar um ótimo futebol, não inspirava confiança. Eu acho que a gente ainda também tem que falar do Roger, né? Roger que foi expulso no jogo de ontem. Eu acho que ele foi expulso, sabe por quê? Débora Seco estava presente. Eu pensei isso. Eu acho, se eu também namoro a Débora Seco, eu vou pra casa mais cedo, né? Eu também. Deixa eu ir pro chuveiro mais cedo, né? Voltando Cruzeiro e Atlético Mineiro, falando sobre o Richarlison. O Richarlison que ultimamente as notas dele é ou expulsão em campo, com menos de 1 minuto,
Ou então baladas de São Paulo, né? ex-BBB. Com ex-BBB, com só pessoas aí de glamour, vamos dizer assim, né? É o Rick. Boa, Rick. Vamos lá. Bom, partindo para o sul do país, a gente teve... Grenal. Vai ter, né? Teve o Grenal para já. decidir. O Inter ganhou a Taça Farroupilha. Com isso vai ter mais 2 jogos. E agora vai ter a final do Campeonato Gaúcho, mais ou menos no estilo do Rio, que é turno, retorno. Exatamente. Se não ganhar os dois, tem a final. Eu inclusive queria propor para a Conmebol, já que estava tudo armado para o Grenal do século na quarta de final da Libertadores, fazer o Grenal do século para decidir quem é o 16º e quem é o 15º colocado da Libertadores. Nada mais justo, a torcida vai comparecer, é um título muito importante, esse 15º lugar da Libertadores. É um título, não deixa de ser um título. Dá-me um título. O Grêmio, eu já esperava que fosse desclassificado. Tinha perdido em casa, tinha que ganhar de 2, Tem 7 jogando titulares. fora. Nesse clima que tá do Renato Gaúcho, que não olha pro Borges, eu não vou comentar porque eu tô defendendo. Todo esse climinha que tá, já era esperado a eliminação. Agora o Inter, podendo empatar 0 a 0, jogando em casa, no gigante do Beira-Rio, sai na frente com 1 minuto de jogo. Era favas contadas. Inclusive eu vi esse jogo, eu achei que eu gostei bastante do time do Peñarol. Time que, se não é brilhante tecnicamente, mostrou um futebol clássico de Uruguai. Soube dominar o jogo, ganhou no nervosismo do Inter, dominou o jogo, não se afobou quando perdeu um jogador, quando saiu para trás, bateu muito, diga-se de passagem, no primeiro tempo. No segundo já fez com 20 segundos de jogo, 12 segundos. 12 segundos de jogo já fez o primeiro gol, com 5 virou o jogo. Aí o time do Inter voltou pegada também para ir atrás do resultado. O Falcão, eu achei que foi medroso nas substituições, não precisava ter tirado o Oscar, podia ter ido mais para frente. Colocou o Tinga, que eu não entendo por que o Tinga não joga, não acompanho muito o futebol do Inter, mas eu acho que um jogador da categoria do Tinga, num momento decisivo, é bom ter ele em campo. Mas agora a batata do Falcão acho que tá assando. Já começou essa, chegou a batata, já tá... Pra você ver que esse assando. ambiente Libertadores é terrível, né? Os caras começam com aquela catimba e a torcida também já cai em cima, já começa a pressão com um clube que é mandante, né? A torcida... falar que a torcida do Inter apoiou o jogo inteiro. Apoiou, mas muitas vezes eu vi a torcida com aquele de quando perde a bola, toca errado, e já aparece... E isso pesa pro jogador, querendo ou não, pesa, uma hora pesa. E voltando a falar do Grenal, que foi o final de semana passado, que deu o Inter aí nos pênaltis, voltando a isso, eu acho que a gente deve falar dos nó táticos dos treinadores, né? O Falcão aí usando um 4-5-1, que é, na verdade, é meio enganador, assim, vamos dizer, né? Que ele põe o Oscar um pouco mais pra frente, abre os dois, o D'Alessandro e o Andrezinho. É um falso atacante, né? Ele faz um falso atacante até com o Oscar, exatamente. E ele se deu melhor, né? Nessa, pelo menos, ele se deu melhor e levou nos pênaltis. Vamos ver agora na decisão quem que vai levar melhor, né? Se é o Falcão ou o Renato Gaúcho. E isso aí é pra derrubar técnico, hein? Se não dependendo, aí quem perder, eu acho que a batata assa E os de dois vez. ídolos, né? Dois ídolos, Um contra pra o você ver. outro. E só para finalizar aqui os campeonatos regionais, lá no Nordeste a gente vai ter aí o Sport com a chance, pela segunda vez vai ter a chance de ser hexa. Primeiro hexa do Sport, o único hexa em Pernambuco é o Náutico, que até eu estive em Pernambuco esse ano, é grande a pressão, porque a torcida do Náutico gosta de frisar, até lançar o lema hexa é luxo, e muito curiosa a questão do boi, que o Sport ficou devendo. Quando ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians, o Sport foi no Pai de Santo, que pediu para ser campeão. E aí, como pagamento, Exu pediu um búfalo pro Sport. Depois, o Sport não pagou o búfalo, a Sport caiu, começou a ir mal, foi eliminado esse ano da Copa do Brasil e estava para não se classificar no Campeonato Pernambucano. Pagaram um boi no lugar de um búfalo e o Sport não perdeu mais, se classificou. Os caras pechincharam para Exu. Pediu um búfalo, vai um boi. É um quase lá, né? Também para um cabrito para ter o artilheiro, um boi para ser campeão, um cabrito pela Mas o Sport é meio gangorra, né? O Sport ganhou do notável Corinthians na Copa do Brasil. Depois caiu. Aí caiu, aí ganha estadual, mas no brasileiro não faz nada. Verdade. Deve ser difícil torcer pro Sport, né? Deve ser complicado, né? Mandar um abraço pro Márcio,
torcedor do esporte, Esporte. e deve estar feliz agora, ganhou, segundo ele, das Barbie, das bonequinhas dele, que é o Náutico. E agora é pegar o Santinha na Então final. todo estado tem as suas Barbies, Todo é estado isso. tem. Que maravilha. Bom, vamos encerrando mais um bloco aqui, debaixo desse sol maravilhoso para quem está na praia. A gente volta daqui a pouco com campeonatos internacionais, o giro de futebol pelo mundo. Não sai daí que o Gol Contra já volta. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.